Olá, meus amigos do Greg, muito boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Na verdade, aqui é o nosso segundo episódio da nossa nova temporada, né? Que é o Ligando os Pontos. Então, se você ainda não está por dentro do que está acontecendo, a gente terminou os episódios do Rumo Certo, que foi um livro psicografado por Chico, né? Um livro de Emmanuel, psicografado por Chico, no qual toda quinta-feira a gente vinha aqui ao vivo, trazia um dos capítulos desse livro e a gente fazia aqui um bate-papo, né? Eu gosto de levar para esse lado do bate-papo, apesar de eu estar falando aqui, mas vocês respondem algumas coisas no comentário, a gente acaba tendo uma pequena interação, mas é um bate-papo, né? Enfim, e acabou, né? E aí, com isso, a gente começou uma nova proposta, que a proposta nova era Ligando os Pontos. E a proposta do Ligando os Pontos era como eu posso aplicar, trazer a Bíblia propriamente dita, né? Antigo e Novo Testamento, porque cada semana eu trago aqui um capítulo diferente, e como a gente pode trazer esses ensinamentos, essa sabedoria antiga, né, que minimamente aí tem 2.200 anos, 2022 anos, né? Então, como a gente pode trazer essa sabedoria antiga para aplicar no nosso dia a dia? Ou seja, vamos botar para facilitar, mas a ideia não é nem facilitar, mas como a gente pode, através desses entendimentos, entender melhor qual saída, né, ou quais caminhos nós podemos seguir para sair de um determinado desenrosco. Porque é comum, né? É muito difícil, né? Vamos ser sinceros, quando quando as pessoas começam a buscar mais a Deus, quando começam a buscar mais a espiritualidade, é porque de fato algumas coisas que começam a acontecer na nossa vida, elas parecem não ter solução, né? Então isso é um grande motivador. Não estou dizendo que é todo mundo, mas isso é um grande motivador. E a maioria das pessoas tem um objetivo muito comum, que é o quê? Cara, eu preciso solucionar os meus problemas, eu preciso sair de determinados desenroscos, né? E esses problemas normalmente eles estão relacionados a problemas emocionais propriamente ditos meus, ou problemas de relacionamento com outras pessoas, né? Então, se a gente pegar ali de forma mais ampla, os nossos problemas se resumem a problemas internos, eu comigo mesmo, e problema com alguém, né? E os ensinamentos espíritas, propriamente dito, o livro dos espíritos, eles trazem aprendizados assim que já são suficientes para a gente entender qual caminho seguir, ou quais seriam as melhores decisões para tomar em determinada direção. Só que lá mesmo fala também que as religiões, a gente não precisa menosprezar as religiões, porque todas elas são de uma imensa sabedoria, todas elas trazem um aprendizado muito grande, né? E a Bíblia, ela tem uma característica que ela, de fato, é um livro muito antigo, então às vezes fica até difícil a nossa compreensão, né? Então a ideia é trazer essa compreensão, deixar ela mais palpável ao nosso alcance, percebe? Então essa é a ideia dos Ligando os Pontos. A ideia é deixar palpável aqueles aprendizados ali que, no final das contas, servem para quê? Para nos ajudar a tomar, a decidir quais melhores caminhos nós devemos seguir. Legal? Bom, e para a gente começar aqui, que senão eu vou falando, paro nunca, a gente vai estar falando hoje do Isaías 44, tá? E Isaías 44, eu comecei a ler depois de umas 50 leituras, mais ou menos. Não, brincadeira, 50 é muita coisa, mas eu li bastante vezes para compreender, né, o que estavam trazendo ali, quais são os aprendizados, o que de fato a gente poderia tirar para o nosso dia a dia, né? Porque, e aí eu peguei dentro do Isaías 44, eu consegui vislumbrar ali dois blocos, e é o que eu vou estar trazendo agora, né? Duas coisas que às vezes está na nossa frente e a gente não consegue enxergar, tá? Como eu falei no início, normalmente a gente tende a buscar a Deus quando a gente está passando por perrengues, né? Que quando a gente fala de prece, né, a prece ela tem basicamente ali três funções,
né? Que é agradecer. Uma delas é agradecer, né? Essa de agradecer é a parte mais difícil, porque normalmente a gente tende ao quê? A pedir, né? Que seria a segunda função dela. Então a gente agradecer e pedir. A gente fica nesses dois ali, né? Ou um ou outro, mas normalmente a gente está pedindo mais uma intervenção para quê? Para tentar solucionar os nossos problemas. Só que às vezes a gente não olha para dentro, não olha para trás e entende, cara, se eu estou passando por isso, mas tem um amiguinho ali que o negócio está mais feio para ele. Tem um amiguinho que já desencarnou, que o negócio está mais feio ainda para ele no próprio plano espiritual. E às vezes a gente não agradece simplesmente pela vida que nós temos. Porque é muito fácil a gente se vitimizar, é muito fácil a gente reclamar de tudo, ao invés de olhar assim e tentar ver deixa eu desligar aqui, tentar ver algum caminho mais simples, né? Enfim, então eu separei aqui Isaías em 2 blocos que vão direcionar muito bem a gente para isso, né? Então olha só, vamos lá, Isaías 44 ele começa assim: agora pois, ouve, ó Jacó, servo meu. Quem está falando isso é o Senhor, Deus, legal? Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Então, assim, ele está falando isso para Jacó e Israel. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, né? E que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, né? Porque derramarei águas sobre o sedento e os rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então, ele já começa assim, cara, não tema, porque eu te gerei desde o ventre. Né? Então, se você hoje está aqui, foi porque eu, Deus, concedi. Isso somente já é uma dádiva. Já é um motivo muito grande para a gente agradecer por estar aqui. Né? Então, a gente já começa aqui a ver que, cara, Deus, ele é o responsável por todos nós. Foi a partir dele que nós começamos a nossa existência. Bárbara, seja muito bem-vinda. Né? E aí, ele continua aqui, né? Derramarei água sobre o sedento e os rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Né? Então ele está falando que vai fazer isso tudo. E brotarão como ervas, como salgueiro junto ao ribeiro das águas. Então isso é uma promessa que Deus está fazendo a Jacó e ali a Jerusalém. Né? Enfim, Israel, desculpa. Este dia eu sou o Senhor, aquele que chamará o nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a sua mão, o Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. E aqui a gente vai começar a entrar num ponto interessante, tá? Mas vamos falar isso mais no segundo bloco, né? Porque a gente começa assim, eu sou o primeiro e sou o último, fora de mim não há Deus. Quando a gente está passando um perrengue, eu, particularmente, quando eu comecei a buscar não só o espiritismo, mas quando eu comecei a estudar, propriamente dito, religiões, né, esse mundo mais espiritual, como é que funcionava, porque eu sempre tive muita dificuldade de compreender. Compreender em que sentido? Eu sempre ia em igrejas, centros espíritas, igreja evangélica e católica e tal, e eu via as pessoas vivendo aquilo ali e eu não sentia, porque eu tenho essa dificuldade de sentir, porque eu sou muito racional, as coisas precisam fazer muito sentido para mim. E dentro disso, uma das vertentes foi me levando para o espiritismo. Ali eu comecei a falar, tá, mas o primeiro questionamento que eu tenho é, quem é Deus?
Porque é muito fácil a gente chegar assim e falar assim, pô, Deus me ajuda, né? Deus, por que isso está acontecendo por mim? Mas de fato, quem é Deus, cara? Quem é Deus? Porque Deus é muito amplo, é muito genérico se a gente pegar a palavra Deus. E aí, logo de início, uma pessoa bem experiente no Espiritismo falou assim, você já leu o Livro dos Espíritos? E aí ele, não, então lê, depois a gente conversa. E foi ali eu comecei a minha jornada no Espiritismo propriamente dito. E Livro dos Espíritos, primeira pergunta, primeiro questionamento que eles fazem aos Espíritos, adivinha qual é? Quem é Deus? Né? Então, quando ele fala assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, sou o último, e fora de mim não há Deus, porque nós tendemos a buscar uma solução, seja ela qual for. Seja ela qual for. Né? Mas a gente precisa entender o que é Deus, quem é Deus. E aí o Livro dos Espíritos, ele traz aqui nas primeiras 3 questões, ele fala o seguinte, o que é Deus? Né? E aí os Espíritos respondem, né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, tudo que existe foi Deus que criou. Tudo que existe foi Deus que criou. Porque Deus é a causa primária, ele vem primeiro de tudo. Né? E aí ele continua aqui. O que deve se entender por infinito? Né? E aí os Espíritos respondem. O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Né? Alexandre, seja bem-vindo. Bento, seja bem-vindo. Né? E aí ele continua aqui. Olha só a questão 3, que interessante. Ele fala assim, pode-se dizer que Deus é o infinito? E aqui começa a gente a ter que refletir sobre essa questão de quem é Deus, né? A quem eu me direciono para, de alguma forma, ser atendido em minhas preces, ou, através da prece, agradecer a Ele por ser causa primária de toda a nossa existência, por ter nos gerado a partir do ventre, como traz Isaías aqui em 44. Né? E aí ele fala assim, definição incompleta. Esse primeiro ponto já meio que abre uma lacuna mental na gente, né? Porque definição incompleta. Porque se a gente associar o Deus ao infinito, é meio complexo, porque a gente não tem como mensurar o que é infinito, né? Então ele fala, definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Então, a gente já parte do princípio que é complicado eu entender o Deus, porque eu ainda não tenho conhecimento ou consciência suficiente para compreender, né? E aí ele faz um comentário aqui bem interessante, Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de coisas pela mesma coisa. Tomar um atributo de uma coisa pela coisa mesma, né? Pela mesma coisa. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra coisa que não está mais que a primeira. Ou seja, totalmente subjetivo. Por quê? Nós não temos capacidade de compreender. Contrapartida, a gente vai para o outro lado, onde se eu quero evoluir, se eu quero melhorar o meu nível moral, o que eu preciso me basear? Amor, justiça e caridade. Então, talvez por congruência, a gente poderia dizer que Deus é amor, justiça e caridade? A gente já começa a ser mais palpável. Porque se Deus é amor, ou seja, se eu amo a mim e ao próximo, eu já estou começando a andar no caminho de Deus. Eu já estou começando a jornada propriamente dita. Eu já estou começando a compreender, porque eu começo a sentir. E aí a gente vai para um nívelzinho acima. A gente foge do racional e começa a entrar, não no sentimental, mas porque eu estou sentindo. Entende? Começa a entrar para um âmbito emocional, onde a gente entende que Deus é o equilíbrio de todas as coisas. Tá? Então, quando Deus fala aqui para Israel, né, e fala que ele é o rei de Israel, o seu redentor, o Senhor dos exércitos,
eu sou o primeiro, eu sou o último e fora de mim não há, e aí a gente começa a entrar na segunda parte de Isaías 44, que eu falei que eu separei em 2 blocos, Isaías 44. A primeira parte é essa da gente compreender, porque ele fala aqui que ele criou a gente a partir do ventre, né? Enfim, então, só que aí ele continua. Quem então é como eu? Deus falando, né? Quem então é como eu? Como que ele o anuncie? Ou seja, cara, se existe outro, que anuncie, né? Que ele declare e exponha diante de mim o que acontece desde que eu estabeleci o meu antigo povo, né? E que ainda está por vir. Que todos eles prodigam as coisas futuras que irá acontecer. Então, Deus já meio que ali dá né? Já meio que trava tudo ali. E por que ele faz isso? Para a gente não começar a cair em tentação, em achar que qualquer coisa vai solucionar nossos problemas, tá? E aqui, saiu aqui. Aqui a gente entra vamos trazer aqui numa seara meia nebulosa. Por quê? Porque a gente tem uma batalha muito grande entre 2 grandes religiões que diz que uma eu posso adorar a imagens como sendo Deus, né? Ou pedir através dela para Deus. E outra fala que não, que você não pode adorar a imagem. E eu não vou entrar nesse ponto, tá? Porque aqui vai trazer esse ponto. Eu quero puxar um outro ponto e a gente vai estar falando disso dentro do nosso contexto aqui, tá? E aí ele fala assim, ó, ele continua, né? Não tremam, nem tenham medo, né? Não anunciei isso e não predisse muito tempo atrás. Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Ele questiona. E ele responde também, não existe nenhuma outra rocha, não conheço nenhum. Todos os que fazem imagens nada são. As coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem e nada sabem para que sejam envergonhados. E quando ele fala assim, olha só que interessante. Nós temos um comportamento muito característico, nós que eu falo, nós seres humanos, que é o seguinte: primeiro buscar por um Salvador, né? Então a gente tem essa carga de, poxa, eu preciso alguém, ou descobrir alguém que resolva meus problemas. Se essa pessoa resolve meus problemas, eu começo a adorar essa pessoa. Ou supostamente resolve, porque a gente é complexo, porque o próprio livro dos Espíritos traz que a maioria dos nossos problemas ele cabe a nós, são causados por nós mesmos, né? Então a maioria dos problemas que estão ao nosso redor são causados por nós mesmos. E como é que nós queremos um salvador da pátria para nos tirar dos problemas que são causados por nós mesmos? Olha só que seara, que problema complexo. Então nós tendemos a buscar por um Salvador. E aí isso faz com que algumas pessoas, e aqui eu vou ter muito cuidado com as minhas palavras, tá? Porque de fato a gente precisa ter cuidado com isso, porque é a questão do adorar coisas abjetas, né? Coisas abjetas. Não estou falando de santos ou coisas do tipo, né? Por quê? Porque nós sabemos que no nosso plano espiritual, os nossos amigos espirituais, existem muitos que estão aqui ao nosso redor, está aí ao seu redor, né? Talvez tenha alguns aqui assistindo aqui esse bate-papo também, que eu esteja falando contigo aqui. Então, talvez tenha alguns espíritos aqui. E muitos desses estão aqui para nos ajudar numa jornada, que muitas das vezes foi acordado lá atrás, né? Só que eles só vão fazer alguma coisa se tiverem a autorização de Deus. Ponto. Simples assim. Não cai uma folha se não for autorizado por Deus, né? Então, eles podem ser meios, ok? Eles podem ser meios. Meios do quê? De chegar a Deus. Porque às vezes Deus fica muito grande. Eu conceber essa ideia e aí eu consigo conceber, talvez, numa pessoa mais próxima de mim, né? Vou pegar um exemplo clássico aqui dentro do Espiritismo, que é, por exemplo, São Francisco de Assis.
Quem não é devoto, ou quem não entende que São Francisco de Assis foi uma pessoa, foi um ser realmente diferenciado, que tem uma missão muito clara de ajudar as pessoas, né? Então, e aí, porque é mais palpável, eu, através dele, ou através de um pedido a ele, eu me direciono a Deus. Por isso que eu estou falando que é muito, essa seara é muito complexa, tá? Eu não vou dizer que lado A ou lado B está errado, mas a gente vai entender o real ponto disso tudo. Por quê? De novo, a maioria dos problemas ao nosso redor são causados por nós mesmos, né? E aí ele continua aqui, ó. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que de nada lhe serve? Tá falando aqui, Isaías 44. Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem a sua posição. Eles serão lançados a pavor da vergonha. Né? O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha ela nas brasas. Modela um ídolo com um martelo, forja-o com a força do braço. E ele sente fome e perde força. Passa sede e desfalece. Então, o que ele falou aqui? O ferreiro, ele pode modelar uma imagem, né? E através dos braços, da força dele e, lógico, do talento dele, forjar uma imagem e dizer que é Deus. E pessoas vão adorar aquilo ali. Legal? Só que o ponto vai além. E aí que ele fala assim, cara, ele é ser humano, né? Se ele passa fome e sede, ele vai desfalecer, porque ele é um ser humano. Então, ele não tem como criar Deus. É isso que ele está querendo dizer aqui, né? O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz o esboço com um traçador. E ele modela toscamente com formões e marca com compassos. Ele faz na forma de homem em toda a sua beleza, para que habite um santuário. Ou seja, bote no santuário ali. Aí ele fala, ele derruba cedros, ou talvez apanha um cispe ou ainda um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores da floresta ou plantou pinheiro, né? Um pinheiro, e a chuva o faz crescer. É combustível usado para queimar. Um pouco disso ele apanha e se esquece. Acende o fogo, assa o pão. Mas também modela um Deus e o adora, faz uma imagem e se encurva diante dele. Metade da madeira ele queima no fogo. Sobre ela, ele prepara sua refeição, assa a carne e come a sua porção. Ele também se esquece e diz, estou aquecido, estou vendo o fogo. Do restante, ele faz um Deus, seu ídolo. Inclina-se diante dele e o adora. Ora, ele diz, salva-me, tu és meu Deus. Então, o que ele está falando aqui? Ele não está criticando ou questionando a imagem. Ele está trazendo a questão de nós ancorarmos a solução dos nossos problemas a uma determinada imagem. Entende? Como se aquela imagem fosse ser o nosso Salvador, quando na verdade não é. Porque nós sabemos, e a gente vai voltar nesse ponto, que muitos de nossos problemas são causados por nós mesmos. E Deus não vai interceder sobre aquilo que cabe a você fazer. Percebe? Deus não vai interceder sobre isso. O Deus, ele opera quando nós não conseguimos fazer a nossa parte. Porque se ele operasse agindo, ou se ele agisse sobre a nossa força, ou sobre a nossa parte do processo, ele estaria infringindo diretamente o livre-arbítrio que foi concedido a nós. Percebe? Então, se algo cabe a mim resolver, eu vou resolver. Eu vou resolver. Eu tive o livre-arbítrio de tomar uma decisão errada que me levou para um caminho que eu não gostaria, eu tenho o livre-arbítrio de voltar lá atrás e refazer a minha jornada. Eu posso pedir a Deus sabedoria para tomar as melhores decisões? Sim. Mas ancorar a uma imagem ou a algo que faça e que interceda por mim, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Percebe? E aí ele continua aqui, ó.
ninguém para pensar, ninguém tem o conhecimento ou o entendimento para dizer: metade dela usei como combustível e até mesmo assei o pão sobre as brasas, assei a carne e comi. Então ele está falando aqui, ninguém vai falar lá que o nosso amiguinho lá pegou um pedaço de madeira, metade dela usou para fazer lá, queimar o pão, e a outra metade ele usou para fazer uma imagem, né? Fez um altar lá e começou a adorar a imagem. O exemplo clássico disso, né, é o touro de ouro lá, a ovelha de ouro, enfim. Lá na época de Moisés, lá o irmão de Moisés, né, o Arão lá, que começou lá, a galera lá começou a dançar, começou a se movimentar lá em volta lá do bezerro de ouro, e Moisés chegou e falou assim: cara, vocês estão loucos? Eu acabei de falar com o cara lá em cima, vocês estão aqui, curtindo em cima desse negócio aí foi lá, enfim. Então, para ver a necessidade que nós temos dessa adoração, quando nós temos a força, porque se Deus é o início e o fim, aí olha só comigo, pensando, né? Se Deus é o início e o fim, ou seja, se Ele começou tudo e Ele termina tudo, todo esse processo ele faz parte da nossa existência, ou seja, nós somos parte do processo criado por Deus. Deus, Ele está aqui do meu lado, Ele está aí, Ele está presente nas nossas vidas. Percebe? Nós temos ligação direta com Ele. Mas a gente já vai falar disso daqui a pouco, né? E aí ele fala aqui, como se fossem uma nuvem, varri para longe suas ofensas, né? Como se fosse a neblina da manhã os seus pecados, ou seja, como se fosse nuvem, varri para fora tuas ofensas e os teus pecados. Volte para mim, pois eu os resgatarei. Eu, Deus, o Criador, vai resgatar você, mas você precisa voltar para Ele. E o que é voltar para Ele? É acreditar nele. É acreditar que todos nós estamos, sim, no caminho da salvação. Todos nós estamos direcionados à eternidade, fazendo um pequeno estágio aqui no plano material, mas que vamos avançar no plano espiritual, a eternidade junto ao Criador. Todos, sem exceção. A gente só precisa acreditar nisso. Mas, Fábio, é fácil acreditar? Não. Porque nós não temos ainda a capacidade de compreender Deus. Porque como humanos que somos, o nosso raciocínio é limitado. Tem coisas que nós não compreendemos. Mas eu sei que se eu ajo com amor, com justiça e com caridade, eu vou em direção dele. Porque eu estou agindo diante as suas regras. Está fazendo sentido? Então, quando eu tenho um determinado percalço, um determinado problema, um determinado dilema, que eu não consigo ver solução, talvez esteja faltando conexão. E não é adorando ou buscando por uma estátua de madeira, ou de ferro, ou de cerâmica, que as coisas vão acontecer. Porque a conexão está com a gente. Percebe? A conexão, ela faz parte de nós. Nós estabelecemos essa conexão direta através de uma prece, onde nós podemos agradecer, pedir ou adorar. Percebe? Essa é a função da prece. E você pode fazer isso de qualquer lugar. Só que, na maioria das vezes, a gente pede as coisas erradas. Nós pedimos as coisas erradas. Como assim, Fábio? Você está falando que eu peço as coisas erradas? Na maioria das vezes, sim. Porque nós tendemos a pedir por soluções. E isso ele não vai te falar. Porque cabe a você. Você tem o livre-arbítrio de decidir por qual caminho você vai seguir. Percebe? Mas a gente pode pedir sabedoria. A gente pode pedir sabedoria. E aí, através dos nossos amigos espíritos, ou através do próprio Deus, por que não?
vai ter aquele sussurro, aquela intuição, aquele sonho, ou aquela simples sensação de falar assim, cara, eu tenho que ir por ali. Eu não sei porquê, mas eu tenho que seguir nesse caminho. Porque a gente começa a pedir a coisa certa. Sabedoria. Sabedoria. Porque ele não vai fazer aquilo que está sobre o nosso controle. Aquilo que faz parte das nossas provas e expiações, nós precisamos assumir essa responsabilidade e seguir em frente. Percebe? Está começando a fazer sentido? Então, eu não estou falando aqui de adorar ou não imagem. Eu não vou entrar nesse âmbito, tá? Essa briga é muito maior do que eu. Então, assim, de fato, não cabe a mim julgar se isso é certo ou se é errado. Mas o fato é que a gente, muitas das vezes, intenciona as nossas preces de forma errada, né? E aí ele continua aqui, aí eu venho para a questão 658. 658. Eu falei dela semana passada e vou falar dela aqui de novo, porque, de novo, a gente sempre vai cair no mesmo nó. O que eu faço, de fato, para resolver os meus problemas? O que eu faço, de fato, para as coisas começarem a acontecer na minha vida? Como é que eu faço para ser mais feliz? Para viver mais alegre? Para ter mais amigos? Para ficar melhor no meu trabalho? O que eu faço? E a gente entra nesse dilema, tá? Só que ninguém vai falar para você o que você precisa fazer. E aí fala aqui, ó, a prece, né? Falando da prece. Agrada a Deus a prece? Né? Pergunta. A prece é sempre agradável a Deus. A Deus, quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. A intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo, a prece lida, né? Assim, preferível lhe é a prece do íntimo, a prece lida, né? Ao invés da prece lida, aquela que a gente lê e tal. Por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração, então essa prece, não vou falar que é irrelevante, mas é leve demais, é fria demais. Aí ele continua aqui, ó, agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Não creias, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, ou seja, aquele homem vestido no manto da vaidade. Aí ele continua, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e da verdadeira humildade. Essa é a prece raiz. Essa é a prece raiz, quando dita do coração, né? E aí aqui mais acima, já no finalzinho de Isaías 44, cadê? Não estou achando agora, depois eu volto. Tá aqui, ó. Ele fala aqui, né? Como se fosse nuvem, varrei para longe suas ofensas. Como se fosse neblina, da manhã os seus pecados. Voltem para mim, pois eu resgatarei. É isso falando com Deus. Aí está falando aqui, ó. Cantem de alegria, ó céus, pois o Senhor fez isso. Gritem bem alto, ó profundezas da terra. Interrompam em canções, vocês montes, vocês florestas e todas as suas árvores, pois o Senhor resgatou Jacó e ele da sua glória e ele mostra sua glória em Israel. Percebe? Então vê como o sentir, o conectar, ele está muito mais ligado ao nosso íntimo do que a algo externo ou a algo feito ou dito por alguém. Percebe? Por isso que tem que ser de dentro, né? E aí, para a gente concluir, na questão 663, olha só que interessante, ele fala assim, ó, podem as preces que por nós mesmos fizemos, né, que fazemos para nós mesmos, tá? Para nós mesmos, por nós mesmos fizermos, mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso,
Isso aqui é justamente a pergunta daquele, Deus, o que eu faço na minha vida? Essa é a pergunta, né? Grosseiramente falando, né? Podem as preces, feita por nós, que por nós mesmos fizermos, mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Aí olha só a resposta que interessante, a resposta é grande e completa. Olha só, ele fala assim, ó, as vossas provas estão nas mãos de Deus e algumas a quem tem de ser suportados até o fim. Então assim, algumas dessas provas que nós passamos aqui, a gente vai ter que suportar até o fim. Não tem como, né? Mas Deus sempre leva em conta a resignação. É um sinal. Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos. Olha só que interessante. A prece traz para junto de vós os bons espíritos. E aí, se a gente começa a contextualizar isso, para e pensa comigo. Quando a gente está num momento de negatividade, o que acontece com as nossas vibrações? Ela baixa. E quando a gente está num momento bom, as nossas vibrações, elas aumentam. Quando as nossas vibrações abaixam, o que acontece? Nós tendemos a atrair espíritos semelhantes ou simpáticos àquelas vibrações. Assim como, quando nós vibramos numa vibração maior, ou estamos numa vibração maior, nós também tendemos a atrair espíritos simpáticos àquela vibração superior. Então, quando a gente faz uma prece de dentro, ou seja, intencional, feita ou saída do coração, a nossa vibração aumenta. E a vibração aumentando, olha a consequência, traz para junto de vós os bons espíritos, né? E dando-vos esta a força de suportá-la corajosamente, menos rudes, e elas vão parecer. Suportar o quê? As nossas provas, as nossas expiações. Elas vão parecer menos rudes, elas vão parecer mais leves. Mas é porque Deus tirou? Não. A gente continua no nosso processo de evolução. Só que como a gente está numa vibe melhor, as coisas tendem a ser mais fáceis. Até porque a gente vai começar a ter um auxílio paralelo ali daqueles espíritos ali que estão ali para nos ajudar de alguma forma, né? E aí ele continua. Homens, hemos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita. Quando bem feita. Porque fortalece aquele que ora, né? Fortalece aquele que ora. O que já constitui grande resultado. Legal? Então só isso já constitui grande resultado. Ajudar-te a ti mesmo e ao céu te ajudará. Ajudar-te a ti mesmo e o céu ajudará. Quando ele fala ajudar-te a ti mesmo e o céu te ajudará, né? Olha só, aqui em cima, em Isaías, olha esse trecho aqui que ele fala aqui, ó. Como se fossem uma nuvem, varri para longe as suas ofensas, como se fosse a neblina da manhã os seus pecados. Volte a mim, né? Pois eu os resgatarei. Então, quando ele fala aqui, ó, ajudar-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Bem o sabe. O que ele está dizendo aqui? Faz a tua parte. Faz a tua parte que eu faço a minha. Deus está falando isso para ele. Faz a tua parte, deixa o resto comigo. É aquele ditado, né? Dá o primeiro passo que eu coloco o chão. Dá o primeiro passo que eu coloco o chão. Vai ter onde você pisar, mas você precisa ir com fé, você precisa ir com fervor, você precisa ir com intenção de ir naquela direção. Percebe? Aí ele continua aqui, ó. Ademais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um. Já pensou se todo mundo quisesse um negócio diferente? Deus pedia lá, só ver aquele filme lá, o Todo-Poderoso, né? Que aí o Jim Carrey assume a posição de Deus, todo mundo começa a pedir um monte de coisa e o planeta fica maluco, porque ele começa a fazer um monte de milagre que vai contra a regra da natureza e vira um caos, né? Imagina se fosse assim, né? Então ele fala aqui, ó, ajuda-te mesmo e o céu te ajudará, bem sabes. Ademais, não é possível que Deus mude a ordem natural ao sabor de cada um, porquanto
o que, do vosso ponto de vista mesquinho e do da vossa vida efêmera, vos parece um grande mal, e quase sempre é grande bem na ordem geral do universo. Então, às vezes, o que parece ser alguma coisa ruim para a gente, às vezes é coisa para o universo. Aquilo faz parte do equilíbrio, né? Além disso, de quantos males não se constitui o homem o próprio autor? Além disso, de quantos males não se constitui o homem o próprio autor? Ou seja, quantas coisas nós fazemos que causam dificuldade para nós mesmos, né? Enfim, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas. Ele é punido naquilo em que pecou, né? Quando eu falei ele é punido naquilo que pecou, ou seja, você paga pelo aquilo que você fez, simples assim. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supones. Então, muitas das vezes a gente acha que as coisas não estão acontecendo, mas elas estão. Julgais de ordinário que Deus não vos ouve, porque não faz a vosso favor um milagre, enquanto vos assiste por meio tão naturais que vos parecem obra do acaso, ou da força das coisas, dos bonecos, ou das imagens, enfim. Muitas vezes também, a mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Esse finalzinho aqui é a chave de ouro, né? Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Ou seja, ele sopra, você faz. Então não adianta às vezes, eu acho que deveria ser feito isso. Você não faz nada, ele não vai fazer por você. E aí você está esperando por um milagre. Percebe? Então a gente precisa começar a entender esse contexto e aplicar no nosso dia a dia, né? Então a gente às vezes precisa tirar essa questão, não é imagem A, B ou C, não é isso, mas é de colocar em outros a responsabilidade sobre aquilo que nós precisamos fazer. Nós já fomos prometidos, ele já varreu como nuvens os nossos pecados, aquilo que nós fizemos de errado, está varrido. Aquilo é coisa do passado, mas muitas das vezes a culpa faz com que a gente fique remoendo tais coisas ao ponto de não fazer ou não permitir com que nós consigamos enxergar aquilo que está ao nosso redor, aquilo que está do nosso lado, que nós precisamos de fato fazer. Bom, espero verdadeiramente que esse bate-papo tenha feito sentido para você. Hoje a gente falou do capítulo Isaías 44, tá? Se por acaso ficou alguma dúvida, algum questionamento, você pode ficar à vontade de mandar para a gente, tá? Pode ser aqui pelo direct, não tem problema nenhum. Pode ser pelo WhatsApp do Greg, também não tem problema nenhum. Pode ser por sinal de fumaça, enfim, o que for melhor para você, tá? Pelo WhatsApp ali, se você mandar e preferir, você não vai ter a sua identidade revelada, nada disso. Então você pode perguntar e ficar super à vontade para dizer, né, ou para falar alguma coisa, para trazer algum ponto. Fábio, fala disso no próximo episódio, eu queria escutar, eu queria entender mais sobre isso. Vamos trabalhar aquele ponto, trabalhar aquele capítulo aqui, enfim. Então você pode ficar à vontade também de sugerir o que você quer para a semana que vem, ou o que seria legal para você semana que vem, beleza? E aí a gente vai reunir aqui as coisas e a gente possa ser que a gente faça assim, sem problema nenhum. A gente está aqui para te ajudar, legal? Então espero verdadeiramente que esse bate-papo tenha feito sentido para você. Espero que você consiga de forma intencional se aproximar ou se conectar diretamente com Deus, porque isso é possível através da prece, porque a prece a gente tem 3 fundamentos, que é o que a gente pode agradecer, pedir e adorar. São essas 3 coisas que a prece faz, e quando a gente entra na vibe, na vibração da prece, a gente, além de elevar as nossas energias, nós também atraímos aqueles espíritos amigos que estão ali ao nosso redor, que podem nos ajudar aí nas nossas batalhas diárias, legal? Bom, então realmente
Te desejo muito sucesso, beijo no coração e até quinta-feira que vem com mais um capítulo do Ligando os Pontos. Eu já ia falar rumo certo, né? Errado, mas ligando os pontos. Bom, até mais, beijo no coração, até quinta. Tchau, tchau.